Os primeiros minutos da sua manhã valem mais do que qualquer reunião, qualquer conversa, qualquer notícia que você vai consumir ao longo do dia. O que entra pela sua mente nos instantes em que você abre os olhos determina a qualidade de tudo o que vem depois. Não é exagero, não é metáfora. É ciência da mente combinada com sabedoria espiritual milenar. E hoje você vai entender exatamente por que isso é verdade e o que fazer a respeito a partir desta manhã. Napoleon Hill dizia que a mente humana é o único campo onde o ser humano tem controle absoluto. Ele passava décadas estudando os homens mais ricos, mais influentes, mais realizados de sua época, e uma das descobertas que mais o impactou foi essa. As pessoas de sucesso não deixavam o acaso determinar o estado mental do início do dia. Elas tinham rituais, elas tinham intenção. Elas sabiam que a mente, especialmente ao amanhecer, é como terra recém-preparada, pronta para receber qualquer semente, boa ou ruim. E é exatamente aqui que começa a nossa conversa de hoje. Porque se Napoleon Hill ensinava que o ponto de partida de toda riqueza, de toda realização, de toda conquista, é um estado mental específico e dominante, então precisamos falar sobre o que acontece com a sua mente nos primeiros momentos após o despertar. Precisamos falar sobre vulnerabilidade. Precisamos falar sobre proteção e precisamos falar sobre o Salmo 109. Antes de continuar, eu quero te pedir uma coisa simples e poderosa. Escreva agora nos comentários a seguinte afirmação: minha mente é blindada e próspera. Escreva isso como uma declaração de fé, como um compromisso com você mesmo. Quem escreve nos comentários está ativando algo, está colocando intenção para fora. E Napoleon Hill ensinava que a intenção expressa tem um poder que a intenção guardada dentro da cabeça nunca terá. Então escreva agora: minha mente é blindada e próspera. Nos vemos nos comentários. E se você ainda não está inscrito neste canal, faça isso agora. Clique no botão de inscrição. Ative o sininho de notificações, porque aqui você vai encontrar ensinamentos que misturam a mais alta filosofia do sucesso com a sabedoria da fé, de uma maneira que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Curta este vídeo também, porque isso ajuda mais pessoas a acessarem essa mensagem, e compartilhar pode mudar a manhã de alguém que você conhece. Vamos agora falar sobre algo que muito pouca gente discute com a seriedade que merece. Ao acordar, o seu cérebro passa por um estado de transição entre o sono profundo e a consciência plena. Nesse intervalo, que pode durar de alguns minutos a até meia hora, a mente está em um estado de ondas cerebrais extremamente receptivas, chamadas de ondas teta e alfa. Nesse estado, o filtro crítico da mente consciente ainda está adormecido. Você ainda não ativou completamente o seu julgamento, a sua lógica, a sua capacidade de discernir o que deve ou não entrar. Napoleon Hill ensinava que o subconsciente não dorme. Ele opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, registrando tudo, organizando padrões, construindo crenças. E quando você acorda e a mente está nesse estado de abertura máxima, o subconsciente está ali, escancarado, pronto para absorver qualquer coisa que você ofereça a ele. Se a primeira coisa que você faz é pegar o celular e consumir notícias ruins, fofocas, discussões nas redes sociais, brigas nos comentários, esse conteúdo vai direto para o seu subconsciente sem nenhum filtro. Vai se instalar ali como se fosse verdade sua, como se fosse parte de quem você é. E aqui, Napoleon Hill mostrava algo que ele repetia de diversas formas ao longo de toda a sua filosofia. O subconsciente não distingue o real do imaginado, o real do repetido, o real do dominante.
Para o subconsciente, o que entra com frequência e com emoção se torna verdade. Se você começa a manhã com ansiedade, com medo, com raiva, com conteúdo negativo, você está assinando um contrato com o seu subconsciente dizendo que esse é o tom do seu dia. E o subconsciente vai trabalhar incansavelmente para provar que você está certo. Isso é o que Napoleon Hill chamava de pensamento dominante. Não é o pensamento que você tem uma vez. É o pensamento que você alimenta, que você repete, que você deixa crescer. E se o pensamento dominante do início da sua manhã é de medo, de reclamação, de negatividade, você saiu de casa, mesmo que não tenha saído de casa, já derrotado. Mas há uma alternativa, há uma forma de proteger esse portal, há uma maneira de selar a entrada da sua mente antes que qualquer influência negativa tenha acesso a ela. E essa forma existe há milênios. Ela está escrita nos Salmos, na palavra que atravessou civilizações inteiras e ainda hoje pulsa com uma energia que vai além da compreensão racional. O Salmo 109 é um salmo de clamor, de proteção e de restauração. É um salmo escrito por Davi em um dos momentos mais difíceis de sua vida, quando ele era cercado por inimigos, quando a falsidade estava ao seu redor, quando o mal tentava dominar o espaço ao seu redor. E Davi não ficou em silêncio. Davi não recuou. Davi abriu a boca e declarou. O versículo 1 deste salmo diz assim: Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca do enganoso se abriram contra mim. Falaram contra mim com língua mentirosa. Sente o peso disso. Davi estava cercado de vozes negativas, de influências que queriam destruir sua mente, sua reputação, sua fé. E a primeira coisa que ele fez foi se voltar para Deus e pedir que ele não se calasse. Que a voz de Deus fosse mais alta do que todas as outras vozes. É exatamente isso que você precisa fazer ao acordar. Antes que o mundo fale com você, antes que a negatividade encontre o caminho aberto para a sua mente, você precisa deixar entrar uma voz mais alta. Uma voz que protege, que fortalece, que posiciona você acima das influências que querem te derrubar. Baseado nos ensinamentos de Napoleon Hill, podemos interpretar que a fé não é apenas um sentimento religioso, é uma força mental ativa. É o estado de crença tão profundo que o subconsciente passa a tratar aquilo como verdade estabelecida e começa a trabalhar para torná-lo realidade. Quando você declara um versículo com fé, quando você ora com convicção, quando você usa a palavra como ferramenta de alinhamento mental, você não está apenas fazendo uma oração. Você está programando o seu subconsciente com o conteúdo mais poderoso que existe. Você está substituindo o medo pela fé. Você está substituindo a vulnerabilidade pela blindagem. Napoleon Hill ensinava que existe uma ligação direta entre o estado emocional dominante de uma pessoa e as circunstâncias que ela atrai para a vida, não como superstição, mas como lei. A mente emite uma frequência, e essa frequência atrai situações, pessoas, oportunidades e também obstáculos que estão em sintonia com ela. Se a sua frequência dominante é o medo, você vai continuar atraindo situações que alimentam o medo. Se a sua frequência dominante é a fé, a proteção, a expectativa de bem, você começa a se mover em uma direção completamente diferente. E o Salmo 109, quando ouvido e declarado ao acordar, quando absorvido pelo estado receptivo da mente matinal, entra como uma frequência de proteção diretamente no seu subconsciente. Entra onde nenhuma barreira ainda foi levantada. Entra puro, forte, com toda a autoridade da palavra de Deus. Peço mais uma vez que você escreva nos comentários, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que acorda com o peso do dia antes mesmo de o dia começar. E se você ainda não clicou em inscrever, faça isso agora. Esse canal é um espaço de transformação.
de fé aplicada, de filosofia que muda vidas, e você vai querer fazer parte disso. Agora entramos na parte prática da imersão. Chegou o momento de você entender exatamente o que fazer, como fazer e por que fazer logo ao acordar, antes de qualquer outra coisa. Não no intervalo do trabalho, não antes de dormir. Ao acordar, nos primeiros minutos, quando a terra da sua mente ainda está fresca e receptiva. Primeiro passo, quando você abrir os olhos pela manhã, antes de olhar para o celular, antes de pensar na agenda do dia, antes de checar mensagens, fique parado por alguns instantes. Respire fundo, uma respiração longa, lenta, consciente. Inspire contando até 4, segure por 4 segundos, expire lentamente por 6. Faça isso 3 vezes. Esse exercício simples começa a ativar o sistema nervoso de uma forma que reduz o cortisol, o hormônio do estresse, e prepara o cérebro para receber informação de alta qualidade. Napoleon Hill mostrava que os grandes realizadores não apenas pensavam diferente. Eles criavam condições físicas e mentais para que o pensamento de qualidade fosse possível. A respiração consciente é uma dessas condições. É o seu corpo sendo informado de que o estado de alerta automático não é necessário, de que você está seguro, de que pode receber. Depois da respiração, comece a ouvir o Salmo 109. Você pode ouvi-lo em áudio, você pode lê-lo em voz alta, você pode simplesmente deixar as palavras fluírem enquanto você ainda está deitado. O importante é que ele seja a primeira coisa que entra pela sua mente com intenção. E enquanto você ouve, faça uma coisa específica que Napoleon Hill ensinava e que separa os que apenas escutam dos que realmente transformam. Visualize. Enquanto as palavras do Salmo entram, visualize a sua mente como uma fortaleza, paredes sólidas, portas fechadas para tudo que não serve, abertas apenas para o que constrói, protege e eleva. Veja a luz da palavra de Deus circulando dentro dessa fortaleza, preenchendo cada canto, eliminando cada sombra. Napoleon Hill falava sobre a criação mental como o primeiro estágio de toda a criação física. Tudo que existe no mundo material começou como uma imagem na mente, e a imagem de uma mente protegida, de uma mente blindada, de uma mente prosperada pela fé, é uma das imagens mais poderosas que você pode cultivar. O versículo 26 do Salmo 109 diz: Ajuda-me, ó Senhor meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia. Essa é uma declaração de dependência consciente. Não é fraqueza, é o reconhecimento de que há uma força maior do que a nossa mente racional, maior do que os nossos esforços, maior do que os nossos medos. E quando você declara isso ao acordar, você está posicionando a sua vida sob proteção. Você está dizendo ao universo, ao Criador, a força que move tudo: eu reconheço de onde vem a minha força e eu a invoco agora, no início deste dia. Depois da visualização e da declaração do Salmo, faça o exercício de intenção diária. É simples e poderoso. Antes de se levantar, declare em voz alta qual é a intenção do seu dia. Não a lista de tarefas, a intenção. O estado mental que você escolhe manter. Pode ser algo como: hoje eu caminho em proteção e clareza. Hoje minha mente está fechada para o medo e aberta para a fé. Hoje eu atraio o bem porque meu pensamento dominante é de bem. Napoleon Hill ensinava que o propósito definido com precisão é a diferença entre os que chegam aonde querem e os que ficam à deriva. E um propósito não começa na sala de reunião nem na mesa de trabalho. Começa na sua mente, no primeiro momento de consciência do dia. Faça isso hoje, não amanhã, não quando você tiver mais tempo, hoje. Porque cada manhã que passa sem essa prática é uma manhã que você entregou o portal da sua mente sem nenhuma proteção. Agora,
Vamos falar sobre o que sustenta tudo isso a longo prazo. Porque uma manhã transformada é extraordinária. Mas uma vida transformada exige repetição, exige consistência, exige que você decida todos os dias, mesmo nos dias em que não tem vontade, mesmo nos dias em que o cansaço pesa, mesmo nos dias em que tudo parece difícil, que a sua mente vai ser protegida. Napoleon Hill ensinava sobre a formação de hábito de uma maneira que poucas pessoas compreendem em profundidade. Ele não falava de hábito como algo automático e sem vida. Ele falava de hábito como a construção consciente de uma identidade. Quando você repete uma ação com propósito e com fé, você não está apenas criando uma rotina. Você está dizendo à sua mente, ao seu subconsciente, ao universo, que tipo de pessoa você é. E conforme você repete, essa identidade vai se tornando mais real, mais sólida, mais inabalável. Você é alguém que protege a mente. Você é alguém que começa o dia com fé e com intenção. Você é alguém que não deixa o acaso determinar o estado mental da manhã. Isso não é arrogância, é responsabilidade. É o exercício do único controle que nenhuma circunstância externa pode te tirar. E quando você estabelece essa identidade, algo começa a acontecer que Napoleon Hill descrevia com muita clareza. Os pensamentos negativos perdem força. Não porque eles desaparecem completamente, mas porque você não os alimenta mais. Você tem um pensamento de medo e, em vez de deixá-lo crescer, você volta para a sua declaração. Você tem um pensamento de dúvida e, em vez de construir em cima dele, você aciona o salmo. Você substitui, conscientemente, deliberadamente, repetidamente. É isso que Napoleon Hill chamava de substituição consciente de pensamentos. Não se trata de fingir que o pensamento negativo não existe. Trata-se de não dar a ele espaço para se instalar, de oferecer à mente algo mais forte, mais verdadeiro, mais alinhado com quem você decidiu ser. O versículo 31 do Salmo 109 traz esta poderosa afirmação: porque ele se põe à destra do necessitado, para o livrar dos que condenam a sua alma. Deus se coloca ao lado do necessitado, ao lado de quem clama, ao lado de quem busca proteção. Isso não é promessa vazia, é a natureza do Criador declarada pela boca de Davi, um homem que enfrentou batalhas reais, inimigos reais, momentos de desespero real e que ainda assim chegou à vitória porque sabia de onde vinha a sua força. E Napoleon Hill mostrava essa mesma verdade de uma perspectiva filosófica. O homem que se conecta a algo maior do que si mesmo, que alinha sua mente com uma força superior, tem um nível de determinação, de resiliência e de poder que aqueles que dependem apenas dos próprios recursos jamais alcançam. Fé e sucesso não são opostos, são aliados, são complementares. São faces da mesma moeda de uma vida vivida em plenitude. Agora eu quero resgatar a afirmação que você escreveu lá no início. Se você escreveu, minha mente é blindada e próspera, você fez mais do que um comentário. Você ativou um compromisso. Você colocou intenção para fora. Você criou um registro, um marco, um ponto de partida. E eu quero que você releia essa afirmação antes de dormir esta noite e novamente ao acordar amanhã. Não como uma frase bonita, como uma verdade que você está construindo, como uma identidade que você está escolhendo. Se você ainda não escreveu, escreva agora. Vá até os comentários e escreva: minha mente é blindada e próspera. Faça parte dessa comunidade de pessoas que decidiram que amanhã não vai ser entregue ao acaso, que a mente não vai ser campo aberto para qualquer influência, que a fé vai ser a primeira voz do dia. E se este conteúdo tocou algo em você, se você sentiu que isso era exatamente o que você precisava ouvir hoje, eu te peço 3 coisas simples. Curta este vídeo. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Um amigo, um familiar.
Alguém que você vê começando o dia no modo automático, entregue a influências que não servem. E se inscreva neste canal, ative o sininho, porque toda semana tem conteúdo como este, que une a filosofia do sucesso com a sabedoria da fé para te ajudar a construir uma vida real, com propósito, com proteção e com prosperidade. Napoleon Hill ensinava que nenhuma conquista começa fora da mente. E a palavra de Deus nos ensina que nenhuma batalha é vencida sem a cobertura do Criador. Quando você une essas duas forças ao acordar, quando você escolhe proteger a mente antes de qualquer coisa, você não está apenas tendo uma manhã melhor. Você está construindo um destino diferente. Você está decidindo, um dia de cada vez, quem você vai ser, o que vai atrair, onde vai chegar. O Salmo 109 está disponível para você. A filosofia de Napoleon Hill está disponível para você. A prática que discutimos hoje está disponível para você. O que falta é a decisão. E essa decisão você toma agora. Ao acordar amanhã, antes do celular, antes das notícias, antes do peso do mundo entrar, você vai respirar, você vai declarar, você vai proteger. Porque a sua mente é sagrada, porque o seu dia merece começar com fé, porque você é alguém que decidiu não ser mais dominado pelo acaso, pelo medo, pela negatividade que o mundo oferece em abundância. Você é alguém que protege a mente, que cultiva o pensamento dominante de prosperidade, que começa o dia de joelhos e de pé ao mesmo tempo, reverente e determinado, blindado pela fé e movido pelo propósito. Seja bem-vindo a este nível. Ele sempre esteve disponível para você e hoje você escolheu entrar.